Desenvolvimento do sistema reprodutivo. Formação das gônadas. Formação da crista gonadal e gônada indiferenciada. As células germinativas primordiais, as quais inicialmente se encontram na parede do saco vitelino, migram por volta da 5ª semana para a gônada indiferenciada. Em corte transversal, é possível observar que o estágio inicial do desenvolvimento das gônadas é marcado pela proliferação de epitélio e seu mesênquima subjacente, produzindo uma saliência no lado medial do mesonéfro chamada crista gonadal. Posteriormente, os cordões sexuais primários, local que recebe as células germinativas primordiais, penetram o mesênquima subjacente. Formação dos testículos. A diferenciação gonadal ocorre pela expressão do gene SRY, induzindo a condensação e penetração dos cordões sexuais primários na medula da gônada indiferenciada, onde se desenvolvem e originam a rede testicular. Do epitélio da superfície do testículo surgem as células de Sertoli. Já as células mesenquimais não incorporadas ao cordão originam as células peritubulares mioides e as células de Leydig, que secretam os hormônios andrógenos. As células de Sertoli são responsáveis pela produção do hormônio antimileriano, o qual inibe o desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos. Assim, os ductos mesonéfricos são estimulados e originam ductos eferentes, epidídimo, ducto deferente e vesícula seminal. Formação dos ovários. Devido à ausência do gene SRY, não acontece a produção do hormônio antimileriano, ocorrendo a degeneração dos ductos mesonéfricos e a persistência dos paramesonéfricos. Consequentemente, a rede ovariana formada pelos cordões sexuais primários medulares é rudimentar e posteriormente degenera. Os cordões sexuais corticais se desenvolvem e levam à formação dos folículos primordiais. Enquanto os ductos mesonéfricos degeneram-se, há o desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos, os quais originam tubas uterinas, útero e porção superior da vagina. Formação dos ductos e glândulas genitais. Ductos genitais durante a fase indiferenciada. Nesse estágio, tanto os ductos mesonéfricos, importantes no desenvolvimento do sistema reprodutor masculino, quanto os paramesonéfricos, fundamentais para o desenvolvimento do sistema reprodutor feminino, estão presentes. A fusão dos paramesonéfricos no plano mediano forma o primórdio útero vaginal. Formação dos ductos genitais masculinos. Em decorrência da produção de testosterona pelo testículo fetal, os ductos mesonéfricos são estimulados a formarem os ductos genitais masculinos. Já a produção do hormônio antimileriano pelas células de Sertoli leva ao desaparecimento dos ductos paramesonéfricos. Os ductos mesonéfricos, após serem estimulados, desenvolvem-se em epidídimo, ductos deferentes e ducto deferente. Formação das glândulas sexuais acessórias masculinas. A vesícula seminal é originada de uma evaginação lateral da extremidade caudal de cada ducto mesonéfrico. O epitélio glandular da próstata, por sua vez, diferencia-se a partir de células endodérmicas provenientes da uretra prostática. Já as glândulas bulbouretrais desenvolvem-se a partir da uretra esponjosa. Formação dos ductos reprodutivos femininos. Nas mulheres, ocorre o desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos, os quais formam a maior parte do trato genital feminino, devido à ausência do hormônio antimileriano. As partes craniais desses ductos não fundidas formam as tubas uterinas. Já a porção caudal fusionada origina o primórdio útero vaginal. O primórdio útero vaginal é responsável pela formação do útero e da parte superior da vagina.
As imagens mostram os ductos paramesonéfricos em corte sagital e transversal. Formação da genitália externa. Estágio indiferenciado. Até a 7ª semana de desenvolvimento, as genitálias externas são semelhantes em ambos os sexos. A proliferação de mesênquima leva à formação do tubérculo genital. O sulco urogenital é limitado pelas pregas urogenitais. Formação da genitália externa masculina. O tubérculo genital se alonga e cresce para formar o pênis. A fusão do ectoderma de superfície no plano mediano ventral do pênis forma a ráfe peniana. Enquanto isso, as pregas urogenitais formam as paredes laterais do sulco uretral, o qual é revestido por uma proliferação de células endodérmicas à placa uretral. A fusão das pregas urogenitais ao longo da superfície ventral do pênis origina a uretra esponjosa. O escroto é formado pelo crescimento e fusão das intumescências labioscrotais. A linha de fusão consiste na ráfe escrotal. Com relação aos corpos cavernosos e o corpo esponjoso do pênis, os mesmos são provenientes do mesênquima do tubérculo genital. Na extremidade da glande do pênis, há invaginação de ectoderma, unindo-se à uretra esponjosa e formando a fossa navicular. Há ainda uma invaginação circular de ectoderma, que se rompe e forma o prepúcio. Formação da genitália externa feminina. Nas mulheres, o tubérculo genital é responsável pela formação do clitóris. Diferente do que acontece no sexo masculino, as pregas urogenitais só se unem na parte posterior, formando o frênulo dos pequenos lábios. Os pequenos e grandes lábios originam-se das partes não fusionadas das pregas urogenitais e das pregas labioescrotais, respectivamente. Mudança na posição das gônadas. Canal inguinal, formação e descenso do testículo. O gubernáculo consiste em um ligamento que se prende caudalmente à superfície interna das intumescências labioescrotais. Ventralmente a ele ocorre uma invaginação de peritônio, o processo vaginal. Esse processo carrega as camadas da parede abdominal que formam as paredes do canal inguinal. Passagem do testículo através do canal inguinal. Primeiramente, os testículos descem retroperitonealmente, da parede abdominal posterior para os anéis inguinais profundos devido ao crescimento abdominal. De lá para o escroto, o processo é controlado pela testosterona. Relocação dos ovários. O descenso dos ovários também acontece, porém eles não passam da pelve e não entram nos canais inguinais. O gubernáculo encontra-se preso ao útero, próximo ao local de ligação da tuba uterina. O ligamento ovariano é formado pela parte cranial do gubernáculo. Já o ligamento redondo do útero origina-se da porção caudal desse ligamento.